Recentemente, o pastor Júnior Trovão fez uma afirmação polêmica numa pregação. Ele disse: tem gente que vai ficar fora do céu por comer demais. Segundo o pastor, a gula é um pecado grave e que não é um erro exclusivo de pessoas que estão acima do peso, já que muitas pessoas magras também cometem o mesmo pecado e, por isso, serão impedidas de entrar no céu. Eu acho que eu já sei porque serão impedidas de entrar no céu. Não vai passar. Porque a porta é estreita. Para, Dário. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que o pastor falou. Tem gente que vai ficar de fora do céu por glutonaria. Vou falar mais uma vez. Tem gente que vai ficar de fora do céu por comer demais. Olha para mim e sabe como esse pecado entra no meio da igreja sem a gente perceber? Qual é o slogan que usa para nós pentecostal? Crente não bebe, não fuma, mas come de... Os glutões. Desses também não estarão lá no reino do céu. Eles não entrarão no reino dos céus. Olha para cá, tem um pecado muito sorrateiro na igreja que vai deixar muita gente de fora do céu. Muita, não é pouco. Isso aqui não quer dizer só para quem é obeso não, tá? Porque às vezes a gente fala de glutonaria e achamos só que o glutão é aquele que tá fortinho. Tem gente magrinho que come além da conta, irmão. É Cuidado. Conheço. Isso vai te deixar de fora do céu. Eita, por um lado, muitos concordam com o pastor, acreditando que a gula é uma violação do cuidado com o corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo. Para quem defende essa visão, a gula pode ser vista como uma falta de autocontrole e respeito, algo que a Bíblia condena. Por outro lado, Dário Ferreira, muitos questionam se a gula realmente possui um peso tão grande a ponto de excluir alguém do céu. Afinal, a Bíblia nos ensina que a salvação não é baseada em obras ou comportamentos específicos, mas sim pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Nesta terça-feira, meu povo, na enquete de hoje, Dário Ferreira, nós queremos saber o quê? Olha, você acredita que haverão pessoas impedidas de entrar no céu por causa da gula? Se a gula é um pecado que pode impedir a salvação, por que ela não é amplamente denunciada nas igrejas com a mesma seriedade que outros pecados, hein? Se é um pecado grave, por que não vemos pessoas disciplinadas por cometê-lo? Será que estamos diminuindo, gente, o peso de certos pecados em nossas vidas e permitindo que alguns comportamentos passem despercebidos em nossos cultos? Pois é. Dário Ferreira. Meu Deus do céu. Bom dia, professor Miquerne Scheif. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha o tema da nossa enquete hoje. Não é uma oportunidade da gente pensar o porquê que, de alguma forma, quando a gente fala em pecado, a gente lembra de uns, mas esquece de outros. Verdade. E talvez um dos grandes pecados que a gente tem esquecido aí é o pecado da gula. Porque não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, né? Será? Mas é muito legal assim, a gente encontrar na fala do pastor Júnior Trovão, que estava em um grande evento pentecostal, não é? Que é a Vigília do Bom Samaritano. E aí ele usou um momento da sua pregação para poder afirmar que vai ter gente fora do céu e a razão é porque come demais. Meu Deus. E aí que a gente precisa pensar é o seguinte, será que o nosso ouvinte já viu alguém sendo chamado a atenção no culto, ou em alguma reunião, ou em algum gabinete, porque tá comendo demais? Pois. E tem gente que às vezes começa a comer compulsivamente desde a infância, né? Isso. E o pai e a mãe perdem o controle ali, a criança já chega numa fase de obesidade. E já fica compulsivo, né? E aí é assustador você ver uma criança, às vezes, um adolescente, uma pessoa mais nova, né? Comendo, assusta. É verdade. É sério, eu tô falando sério, eu já vi. E eu acho muito legal a ponderação que ele fez, né? Porque assim, ele é muito famoso pelas polêmicas, o Júnior Trovão, né? Mas ele fez uma ponderação interessante, ele falou assim, e eu não tô falando isso aqui pra gente acima do peso não, porque tem muita gente magra que comete o pecado da gula. É verdade. E aí a gente tem um outro problema, que se o estar fora do peso não necessariamente implica gula,
como é que a gente vai identificar quem tá cometendo gula e quem não tá? Já que tem magrinho que tá cometendo gula também. Come demais, né? E aí eu queria saber do nosso ouvinte se ele acredita que a gula é um pecado que vai impedir gente de entrar no céu. Mas aí uma pergunta, será que a gente também não incentiva? Porque a gente tem... Pega a visão, Dário Ferreira, você é pastor há o quê? 35 anos. Sim. Aí você chega numa festa da igreja. Não, vamos ali ter uma sala VIP, vamos ali ter uma recepção. Aquele banquete. É verdade, verdade. Aí você vai lá, né? Vai comendo, conversando, e quanto mais você conversa, mais fome você sente, porque falar da fome. E aí você vai comendo. Você vai pregar em algum lugar, você recebe um convite. Sempre tem. Pra Não é cantar. saladinha, né? Não é saladinha. É uma salada, é uma Sempre coxinha, uma pizza frita. Verdade. Ou um jantar ali que você olha e fala, meu Deus. É. Ou então, pastor, vamos lá na churrascaria. E aí? Será que a gente também não incentiva esse pecado dentro da igreja? Exato, e assim, vai ser muito interessante essa enquete. Eu quero propor no final, tá? Eu já quero aqui dar um spoiler. Não vou dizer qual é a minha conclusão, mas quero dar um spoiler de qual será o conteúdo da conclusão. Existe uma disciplina dentro da teologia sistemática que se chama Harmartiologia, que é o estudo do pecado. Como é que o pecado acontece, como é que ele nasce. E eu quero, de alguma forma aí, dar uma aula sobre como o pecado nasce pra gente entender o que é gula. Porque a nossa compreensão sobre gula é muito limitada. E aí a gente cai nesse equívoco, né, de achar que só porque que a barriguinha do irmão tá um pouquinho avantajada, de que ele tá cometendo gula, quando na verdade pode ser algo muito mais relacionado ao biotipo dele, enquanto o magrinho tá doido pra acabar o culto, pra chegar em casa e bater um pratão de pedreiro. Pode incluir também a má alimentação, porque às vezes a gente se alimenta mal. Aí faz o quê? A gente fica doente, depois vai orar para que Deus cure, etc e tal. Pô, a pessoa sempre comeu mal, sempre se alimentou de forma errada, né? Será que isso inclui também? Claro que inclui. A gente vai ver, assim, que a questão da gula é muito mais profunda do que a gente imagina, então, gente. o Miquel vai falar pouco hoje, porque senão você vai acabar soltando a sua conclusão antes da hora. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88. Quero saber também a sua opinião sobre esse tema. Se você concorda com o pastor Júnior Trovão de que tem gente que vai ficar fora do céu por comer demais. Isso. Manda aí a sua mensagem de texto ou de áudio para esse número aqui, ó. 998680088. Ai, gente, agora 10 horas e 20 minutos. A coisa é séria. Nós estamos falando sobre gula. Você conhece algum crente que come muito? Por isso que nós estamos perguntando aqui. Você acredita que haverão pessoas impedidas de entrar no céu por causa da gula? Porque o pastor Júnior Trovão fez uma afirmação dessa, né? Dizendo que tem gente que vai ficar fora do céu por comer demais. Letícia. Que é isso, gente? E aí, essa foi a imitação dele? Tentando imitar. Não, então vamos colocar o pastor Júnior Trovão falando, porque isso aí não deu certo, não. Tem bem melhor que vai ele. ficar de fora do céu por glutonaria. Vou falar mais uma vez. Tem gente que vai ficar de fora do céu por comer demais. Olha para mim e sabe como esse pecado entra no meio da igreja sem a gente perceber? Qual é o slogan que usa para nós pentecostal? Crente não bebe, não fuma, mas come os glutões. Desses também não estarão lá no reino do céu. Eles não entrarão no reino dos céus. Olha para cá, tem um pecado muito sorrateiro na igreja que vai deixar muita gente de fora do céu. Muita, não é pouco. Isso aqui não quer dizer só para quem é obeso, não, tá? Porque às vezes a gente fala de glutonaria e achamos só que o glutão é aquele que está fortinho. Tem gente magrinho que come além da conta, irmão. Cuidado. Isso vai te deixar de fora do céu. E o que nós estamos perguntando, Dário? Coisa séria. Dá até medo dessa voz dele, hein?
Bom, nós estamos perguntando o seguinte, se liga aí. Você acredita que haverão pessoas impedidas de entrar no céu por causa da gula? Se a gula é um pecado que pode impedir a salvação, porque ela não é amplamente denunciada nas igrejas com a mesma seriedade que outros pecados, Letícia? Pastor Damião Pedra vai falar agora. Glória! Eita glória, Pai do Senhor Jesus, Pastor Dário, Pai do Senhor Jesus, missionária Letícia, a paz do Senhor Jesus, professor Miqueia. Maravilha! Sobre a enquete de hoje, muito boa. Eu mesmo nunca ouvi falar em igreja nenhuma sobre o pecado da gula. Vejo falar sobre o pecado da traição, sobre o pecado da luxúria, sobre o pecado das drogas, mas da gula nunca ouvi. Por quê? A maioria, ou quase todos os cristãos, gosta de comer. Por quê? Eles são libertos do vício, né? O vício que traz a condenação das drogas, da bebida, essas coisas. Então ele tem que pegar alguma coisa e ele pega ao comer. E crente gosta de comer. Temos que detalhar e observar esse pequeno detalhe para a gente não ser condenado, porque gula verdadeiramente é pecado. Eita, glória! Muito bem. A maioria dos crentes gosta de comer, principalmente em churrasco. Maravilha! Um abraço, pastor Damião. Agora é interessante o Gilberto, do bairro Califórnia, gente. Ele fala o seguinte: a gula na Bíblia não é só sobre comida. No grego, a palavra usada significa exagero na alimentação, mas o conceito vai além. É sobre querer tudo sem limites, seja comida, prazer ou qualquer outra coisa que domina o coração. Versículos como Filipenses 3,19 falam de pessoas que fazem do ventre um Deus, ou seja, vivem só para satisfazer desejos sem controle. No fim, gula é qualquer excesso que afasta a gente de depender de Deus, hein, professor? Ele deu uma pista importante Que sobre o que é definição gula. legal, né? Gula tem a ver com fazer do ventre o seu próprio Deus. Ele deu uma boa dica aí. Muito bem. E agora, Lelê, fala pra gente. Quem vai falar agora é o evangelista Júlio, lá do Santo Agostinho. Alô, evangelista Júlio. A paz do Senhor, pastor Dário. A paz, a querido. paz do Senhor, Letícia. Paz do Senhor. A paz do Senhor, Miqueias. A Bom paz. dia. Então, sobre a enquete, É. eu entendo que glutonaria é quando se come além do que se pode. A barriga está cheia, mas o olho é grande. E eu conheço pessoas, já presenciei pessoas que vão em rodízio, enche a barriga, vai no banheiro, provoca vômito, volta para poder continuar comendo. Isso é uma doença. Eu entendo que isso é glutonaria e é mais ou menos comparado ao pecado da avareza. Pessoas que são desequilibradas. Eu entendo que essa é a glutonaria que se torna um pecado e que pode deixar muita gente fora do céu. Tá bom? Aqui é o evangelista Júlio, da Assembleia de Deus do Médio Paraíba. Estou aqui no Santo Agostinho. Forte abraço. Olha, esse é doente, hein? Nossa. Já pensou? Hein? Não dá pra suspeitar que alguém que tem a prática de colocar o dedo na goela pra poder vomitar e Voltar comer a mais, comer mais? não dá pra duvidar que esse cara tem um problema sério com o pecado da gula. Muitas mulheres, inclusive, pessoas, na verdade, né? Várias pessoas passam por isso de anorexia e bulimia, Isso, né? isso. Passam É um por distúrbio, isso, né, é um Lina? distúrbio. Elas comem e aí Sim. elas provocam o vômito, né? Logo após, mas não pra comer mais. É pra ficar Isso. magra, É, né? exatamente. Olha, a Ângela Almeida Oliveira, ela fala o seguinte: a paz do Senhor, queridos, só queria saber, o rodízio está fora desse debate, né? Porque no japonês eu arraso. Beijos a todos. Ângela, você é muito simpática. Um abraço, amiga. Beijo, Ângela. Agora é Elzira Helena. Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor Bom Dário. dia, Elzira. A gente não entrar no céu por causa da gula. Tem pecado maior que a gula, né? A gente falar da vida dos outros, falar do irmão, não praticar o dom do amor que Deus deu pra gente, né? Não ajudar o próximo, né? O que mais hoje em dia que tá faltando no ser humano é o dom do amor, né? Que muitos não têm, né? Eu acho que esse é o pecado maior. Mensagem da nossa amiga Elzira Helena. Tá certo, Elzira. A Penha Gomes do Santo Agostinho fala o seguinte: bom dia, pastor Dário e Letícia, graça e paz a todos. Em relação à enquete, essa fala desse pastor sobre o pecado da gula é real, sim. Primeiro porque a porta é estreita.
Segundo, que tudo que fazemos além de forma exagerada se torna pecado, pois temos que viver uma vida dosada. Pois sendo assim, temos que controlar nossa boca. Cuidado, boquinha, no que come. Brincadeira. Bom, continua. A Vera Regina, lá do Boa Sorte, vai falar agora. Fala, Vera Regina. Oi, Letícia, Oi. Pai do Senhor, Pastor Dário. Fala, querida. Sou eu, Vera Regina da Boa Sorte. Olha só, essa enquete é muito interessante, é verdade. Também acho. Nos cultos não trabalha sobre a gula, né, que é muito importante, porque se o nosso corpo é o templo do Espírito, nós temos que cuidar dele, né? Verdade. Quando nós ingerimos algo a mais, a gente se torna um guloso. Como diz o ditado, o crente não bebe, mas come, né? Então, lá em Gálatas 5, 21, diz que a inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a respeito das quais, e vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Então, se a gente nós comemos fora do comum, nós estamos pecando também contra o nosso corpo, que é templo do Espírito, né? Então, a gente tem que vigiar, né? Para que nós não façamos algo que seja pecado dentro da palavra. Tá certo. Tá bom, certo. Essa é a minha opinião. Um abraço, Pastor Dário. Um abraço, querida. Abraço, Letícia. Um abraço, Beijão pra você. Vera. Vamos em frente. Boa palavra da Letícia. Muita gente querendo falar, muito texto, muito áudio. Vamos começar? Vamos nessa. Vambora, Lelis Júnior vai falar agora. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio 88, Pastor Dário Ferreira, missionária Letícia Dantas, professor Miquéias, Lelis Júnior mais uma vez. Hoje eu concordo plenamente com as palavras deste pregador. A glutonaria tem sido, um pecado tão omitido nas nossas igrejas, e não se trata apenas de comer muito. Se trata de falta de domínio próprio, entrega dos prazeres, dos desejos da carne. É por isso que o jejum é tão importante na vida do crente, né? E assim, por alguma experiência, certa vez, numa festa de confraternização de final de ano da igreja, a gente via tanto absurdo, mães colocando pratos que você pensava assim, poxa, nem um adulto come tudo isso. E sim, no próximo culto, o pastor abriu a palavra onde dizia, que os glutões ficariam de fora dos reinos dos céus. E foi mencionado quanta comida foi desperdiçada. Muitas vezes tem aquele pensamento, eu tô pagando, tem que aproveitar ao máximo. Ou então, quem de nós nunca disse, vou ter que fazer uma academia, vou ter que dar uma corrida, porque o final de ano tá chegando aí, e sabe, Natal, Ano Novo, a gente come um pouco mais, né? Então, que isso saia da nossa mentalidade e possamos realmente viver uma vida sã no Senhor, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Fiquem com Deus, um ótimo dia, bom dia a todos. Valeu, Lelis Júnior participando junto com a gente. Tem texto aí, né, Tem, Dário? a pastora Josiane, ela fala o seguinte: sobre a enquete de hoje, concordo com o pastor, pois contra a Bíblia não há argumentos. Gálatas 5:19-21 fala sobre as obras da carne e fala sobre a glutonaria. E no final do versículo diz que quem cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se praticamos tais coisas, estamos sim pecando. Mas isso é falta de domínio próprio, nos falta o fruto do Espírito. Devemos matar nossa carne todos os dias e pedir ajuda ao Espírito para se controlar. Porque a gula existe, não é de hoje. Não é à toa que Paulo disse na carta de Coríntios 11:34, que se tivessem fome era para comer em casa, para que não ajunteis para condenação. Então, como diz o varão, leiam a Bíblia. Pastora Josiane, um abraço. Continuando então na palavra pastoral, tá chegando o pastor Renato da Assembleia de Deus, Ministério de Volta Redonda. A paz do Senhor a todos vocês da rádio, a todos os ouvintes. Então, a enquete é interessante. A enquete, ela faz nós cristãos refletir mais, né? Porque se a Bíblia fala que no céu não entra pecado, se a gula é como um pecado, ela pode se interferir, né? E nós cristãos usamos até um termo, né? Que o crente não bebe, mas come. Na verdade, se nós formos olhar, há muitos cristãos, muitos crentes correndo risco de perder a salvação por causa da gula, né? É uma enquete interessante, para todos nós refletir
e ver se nós estamos comendo além da conta. Deus abençoe vocês aí. Amém. Valeu, pastor Renato. Tem Obrigado, mais gente, Dário? Renato, tem sim, tem. Posso continuar na palavra pastoral? Pode. Pode, é porque tem um pastor na sequência aqui. Ah, é? Manda Rapidinho, ver, rapidinho. Manda ver, então. Pastor Anderson Luiz, da Igreja Congregacional. Graça e paz. Pastor Dário, irmã Letícia, pastor Anderson Luiz aqui falando. Pastor. Da Igreja IEC Santa Cruz. Irmãos, essa é uma grande realidade. Às vezes a gente fica despercebidos, né? Mas faz parte da obra da carne. É um pecado que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Comer demais traz doenças e provoca problemas sérios no nosso corpo, que leva à morte. Olha aí, hein? E se é um pecado, leva também ao inferno, onde não é denunciado nas igrejas, não é comentado, não é falado, onde os crentes brincam com isso. Devemos ficar atentos concernente a isso e vigilantes, porque a palavra do Senhor, né, foi anunciada pelo pastor e nós também devemos ouvir e aplicar em nossas vidas. Deus abençoe a todos, um bom dia. Ok, um grande abraço. O pastor que acaba de falar é o Anderson Luiz. Ele estava na foto com a cara que parecia um delegado. Mas gente boa que só ele, né? Olha, a Cristiane de Barra Mansa, ela fala o seguinte: a paz a todos, as características da glutonaria. Comer de forma extraordinária, sem se preocupar com os problemas causados pelos excessos. Pensar em si mesmo de forma egoísta, ignorar as necessidades dos outros, desviar a pessoa da moderação e gratidão a Deus e perder o controle em relação ao próprio corpo. Eita. Olha. Quer comentar, professor? Ela foi em busca de uma definição da glutonaria, definição, né? hein? E é claro que esse pecado inclui todos esses significados, sim. Ó, tem um ouvinte que não quer se identificar. Mandou áudio, hein? Vamos lá. Isso é um perigo, hein? A paz do Senhor. Amém. Letícia e pastor Dário. Paz do Senhor. Eu não quero me identificar, não, mas... Ok. Tem um certo... Agora não, agora eu tô mais moderada. Eu tive um apetite bem alvoroçado, porque a minha infância foi muito difícil, a minha e dos meus irmãos. A gente passando fome. Tem gente que fala que passa fome porque não tinha arroz, feijão, verdura, carne. Não. Nós passava fome mesmo, muito mesmo. Quando na infância nossa, que minha mãe tem problema mental, né? E nós passamos muita fome, eu e meus irmãos. A gente, quando comia, a gente ia na casa dos outros na hora do almoço para poder comer, né? A pessoa oferecia, tinha gente que já sabia, irmãos da igreja, que eu fui criada na igreja, já sabia a nossa dificuldade e já chamava a gente para almoçar com eles. Aí, depois agora eu posso comer bastante as coisas que eu gosto de comer, eu como, mas agora, de um tempo para cá, eu tô mais moderada. Eu não tô comendo assim, negócio de gula, não. Tô mais moderada, até por causa da saúde também, porque a gente come demais, depois fica empachado, aí é um problema para dormir, ainda mais for à noite. Mas bom dia para vocês aí, Deus abençoe. Bom dia. Ô, Dário, como psicanalista, ela falou de um trauma da infância, né, a falta de alimento ali, e que quando surgiu a oportunidade de comer, era de forma descontrolada. E aí? Realmente, isso aí acontece mesmo. É um transtorno que a pessoa precisa cuidar para que ela não venha trazer para si mesmo resultados negativos. Pessoas que passaram fome podem muito bem, a partir do momento que ela tenha condições de se alimentar demasiadamente. É um transtorno que precisa ser cuidado através de uma análise, através de uma terapia. É por isso que a gente tem que ser tardio em julgar as pessoas. Positivo. Porque a gente não conhece a biografia delas. Não conhece. Não sabe o passado delas. E é por isso que eu estou insistindo sempre aqui nesse ponto. A gula é muito mais do que o simples comer em excesso. Existe uma causa teológica que é a raiz desse pecado chamado gula, que a gente não pode ignorar. Porque se a gente ignorar, a gente vai cometer o erro de julgar pessoas como essa irmã. Olha aí. Aí, ó. Pegou a visão, hein? Ouvinte que não quer se identificar. Olá, a paz do Senhor. Sobre a enquete, eu digo que a gula muitas das vezes
vem acompanhado com a falta de educação. Às vezes a pessoa não está acostumada com aquele banquete na sua casa e quer comer de tudo. Na maioria das vezes ainda fala que está até passando mal por esse motivo. E ainda escuto a pessoa falar, come que não tem janta em casa. Isso para mim vem da educação. Enquanto eu estava vendo aqui, ouvindo você falar, a Letícia falou sobre na área da psicanálise. Sim. Antigamente, lá em casa, um exemplo, 7 crianças. 7 crianças. Dificuldades várias. E o leite era só para os menores. Olha aí. Os outros não, tomava café e pingava o leite. Só um pinguinho, né? Eu odiava isso. Hoje eu tomo muito leite. E como eu gosto de leite, analisem. Tá bom. A gente não consegue nem falar sério com ele, porque ele mesmo quebra a gente. Ele mesmo ri, né? Eu só tô dando um exemplo meu. Do quanto que o passado interfere no nosso comportamento alimentar. Com certeza. É isso, né? E desde crianças que não são bem tratadas, todas essas coisas explodem quando elas são adultas. Tá? É claro que eu me controlo, né? Sim. Eu me controlo. Mas tem gente que não se controla. É verdade. Aí o que faz? Né? Aí come ou bebe demais e a coisa fica feia. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, Robson São Luís vai falar agora. Fala, pastor Dário, Gogó de Ouro, Lerê, Tarja Preta, e aí? amiga, Miqueias, profeta. Fala. Eu acho que tudo que é exagerado não é bom, mas não é porque não seja bom que seja pecado, né? Levar tanto assim nessa vibe. Porque, pra começar, os gordinhos então vão começar a abandonar as igrejas. Porque vai na igreja pra quê? Você tá comendo muito e não vai ser salvo, e acabou com a vida do gordinho, irmão. Betinho, Regis, Fujo, já era, estamos arrebentados, irmão. Já era, irmão. Betinho emagreceu, coitado. Eu sou magrelo, eu tenho 1,80, 74 quilos, eu sou magrelo, mas eu como pra 2. Aí como é que eu vou ficar? Já tô me despedindo da galera aí que vai subir, eu vou ficar por aqui mesmo. Um abraço pra vocês aí, estamos juntos. Pô, não dá, gente. Tudo que é exagerado faz mal. Mas se você se divertir demais, é pecado. Se você trabalhar demais, é pecado. Se você andar demais, é pecado. Pô, fica difícil viver desse jeito, né, galera? É mesmo. Um abraço aí, tamo junto. E... foi um prazer conhecer vocês. Porque não dá. Aí me arrebenta na minha vida. Pô, eu vou ficar pensando nisso aí, meu irmão. Eu não vou viver. Daqui a pouco o céu tá vazio, né? Eu trabalho de 7 à meia-noite. Então também tô pecando também, que eu tô trabalhando muito. Tá trabalhando muito mesmo. Mas eu tenho um monte de filho pra cuidar, tem família pra cuidar, e como é que eu faço? Um abraço, tamo junto. Robson São Luís. Robson, é muito gogó, viu? Esse fala mesmo, abençoado. O Tiago Clemente do Santa Cruz fala: paz do Senhor Jesus. Essa palavra do pastor é muito importante, pois os crentes têm essa visão de comer demais. Com isso vem a falta de cuidado com a saúde, e cuidado com a saúde também é cuidado com o templo do Espírito Santo, né? Sem falar daqueles que não conseguem fazer um jejum por conta da comida. Temos irmãos que ficam irados caso mexam em sua comida. Mas pra que vai mexer também? Mas pra que mexe? Se não é sua, não é verdade? Do nada. Chocolate, salgados e etc. Olha, pastor, eu acho que a gente tá falando aqui de trauma de passado. Eu acho que a gente acionou um gatilho na Letícia. Acionou sim. Quem mexeu na sua comida, Letícia? Alô, Lisandro, brincadeira. Roubaram a tua carne, né? Vai, continua. Eu acho que ela é muito vidrada em chocolate. Eu não sei não, viu? É bolo, eu gosto de bolo. Bolo, né? Amo bolo. E aqueles que até passam mal se ficar sem sua coca de almoço ou janta. Isso é verdade. Tem gente que se não tiver Coca-Cola, logo cedo tem aquela Coca-Cola tamanho família. Mas essa questão de mexer, tem gente também que às vezes no trabalho, né, mexe nas coisas que as pessoas deixam na geladeira, né? Toda manhã. Eu estou pedindo pra você falar. Tá bom. Recentemente o pastor Júnior Trovão fez uma declaração, uma afirmação polêmica, né? Ele disse que tem gente que vai ficar fora do céu porque tá comendo demais. Vamos ouvir de novo? Eu gosto da voz dele. Cadê? Né? Tá. Pastor Júnior Trovão. Dá até medo. Tem gente que vai ficar de fora do céu por glutonaria. Vou falar mais uma vez. Tem gente que vai ficar de fora do céu por comer demais. Olha pra mim e sabe como esse pecado entra no meio da igreja sem a gente perceber? Qual é o slogan que usa pra nós pentecostal? Crente não bebe, não fuma, mas come de os glutões.
desses também não estarão lá no reino do céu, eles não entrarão no reino dos céus. Olha para cá, tem um pecado muito sorrateiro na igreja que vai deixar muita gente de fora do céu. Muita, não é pouco. E isso aqui não quer dizer só para quem é obeso, não, tá? Porque às vezes a gente fala de glutonaria e achamos só que o glutão é aquele que tá fortinho. Tem gente magrinho que come além da conta, irmão. Cuidado. Isso vai te deixar de fora do céu. Reta final da nossa enquete, Dário Ferreira. Perguntamos hoje durante toda a manhã: você acredita que haverão pessoas impedidas de entrar no céu por causa da gula? Quem vai falar agora é a Paula, lá do bairro de Fátima. Fala, Paula. Bom dia, Letícia. Bom dia. Pastor Dário, paz do Senhor para vocês. Amém. Quanto à enquete, tá na Bíblia, né? Vai discutir Bíblia? Tá na Bíblia. E eu conheço, sim. Conheço pessoas e até, assim, bem próximas que participam, né, de ação social, assim, que participa de festas, de coisas, e faz vergonha na gente, sabe? Quer levar para casa, come, e quando é alguma atividade assim, às vezes não ajuda em nada, e chega comendo. Se é um churrasco, come, a gente vê que faz aquele prato que parece que tá pondo em cima, tá caindo embaixo, tá pondo em cima, tá caindo embaixo, porque já virou montanha, né? Você colocar a terra em cima de morro não vai dar certo, né? Vai só descendo, né? É verdade. É vergonhoso. Claro que vai ficar fora do céu. Se a Bíblia falou que vai ficar. Pronto. Nós temos que dosar tudo na nossa vida, né? O problema é tudo ser demais, né, pastor? É verdade. Pecado é pecado. É. Mas comer para viver não é pecado. Agora viver para comer é pecado. Eu sou do bairro de Fátima, meu nome é Paula. Tá bom, Paula. Muito obrigado pela sua participação, hein? Agora, Letícia, Oi. O Rômulo, lá de Osasco, São Paulo, Olha. ele fala o seguinte, sobre a enquete: e se a pessoa está fazendo uma dieta para ganho de massa muscular, onde o gasto calórico precisa ser maior do que o normal para ela sobreviver, considera como pecado também esta prática? Não. Não, né, professor? Não, é porque assim, eu não posso adiantar o porquê não. Porque vai ser o conteúdo da nossa conclusão, tá? Então tá bom. Mas... Que não é pecado não, né? Não tá é pecado massa não. muscular. É por isso que a gente não pode interpretar a gula apenas sobre o prisma do excesso. Do excesso. Não é só sobre a comer mais do que o necessário. Sim. Existe uma razão mais profunda que faz com que esse comportamento seja pecaminoso. E a gente precisa entender isso e é o que a gente vai fazer no final. Tá chegando ele, hein? Quem? Afiado. Júlio César? É esse, Júlio César Nunes da Ponte Alta. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes da Ponte Alta. Então, a doutrina do pecado é uma das mais importantes da teologia cristã, e não é porque as igrejas deveriam falar mais sobre elas, mas é porque ela explica a raiz do mal, a origem do mal, do sofrimento e da imperfeição humana. O pecado, seja esse qual for, é a transgressão dos mandamentos de Deus. A gula, ao meu modo de ver, é uma violação do templo do Espírito Santo. Soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, preguiça e gula, sim, são pecados, mas esses pecados devem ser confessados e deixados para trás pelos cristãos que tomam consciência da sua condição. Agora afirmar que a gula faz o crente perder a salvação, eu não posso afirmar, não posso concordar sem uma base bíblica. Sim, posso afirmar, segundo as Escrituras, que a rejeição deliberada de Jesus Cristo, que é conhecida como blasfemar contra o Espírito Santo, é sim um pecado que leva à morte, à não salvação. Entre outros citados em 1 Coríntios 6. Não vejo mais pastores, pregadores confrontarem esses pecados citados por mim. Não quero aqui generalizar ou subjugar, mas seria o motivo das maiorias estarem vivendo e mergulhados cada vez mais nesses pecados e sente vergonha de subir aos púlpitos e pregar o verdadeiro evangelho do confrontamento? Só um lembrete: a gula é um prazer,
é um prazer da carne. Irmãos, leiam a Bíblia. Muito bem, Júlio César Nunes, muito obrigado pela sua participação. A Eliana Alves do Retiro, ela fala o seguinte: o pastor Dário fez eu lembrar do meu marido. A gula dele é por sorvete. Ele fala que na infância não tinha para comer. E hoje, como ele tem, aí que come mesmo. Pra mim, a gula é um pecado, sim. Eu mesmo conheço uma pessoa que pra ele não tem fim. Enquanto não acaba com tudo, ele não para. Ele é cheio de problemas de saúde. Nas reuniões em família só faz feio. Só Jesus. Eliana, obrigado, viu, pela sua participação. A diaconisa Rosilda vai falar agora. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Minha opinião sobre a enquete de hoje. Eu creio que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, né? Porque todos os pecados são iguais. Se o Senhor deixou escrito na palavra para ser obedecido, né? E não podemos assim tentar assim colocar panos quentes, porque a gente não ouve mesmo falar muito nas igrejas sobre o pecado da gula. Mas é um pecado e a gente tem que estar vigiando, né? Vigiar e orar, né? Que a palavra do Senhor diz, né? Um bom dia para o pastor Dário, bom dia para a missionária Letícia, a todos da rádio e a todos os ouvintes. Um beijo, diaconisa Rosilda. Tem a Duda de Barra Mansa para finalizar. A Duda fala o seguinte: bom dia, Pai do Senhor, pastor Dário, Letícia e Miqueias. Eu penso que quem comete glutonaria não conhece Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque conheço pessoas que tomam café pensando no almoço, almoçam pensando no café da tarde, no café da tarde pensando na janta, e daí pra frente todos os dias. Eu tenho 3 filhos, hoje adultos, mas era um pecado que eu sempre ensinava pra eles, era o da glutonaria, porque senão ele passa inofensivo, sabe? Tinha uma música que se chamava o Guloide, eu me lembro. Eu sempre mostrava pra eles. E é isso, um pecado sorrateiro. Deus nos livre. Beijos, Deus abençoe vocês. Valeu, Duda! Beijo, Duda. Daqui a pouquinho, Miquel, você aguenta só um comercial? Claro, cheguei até aqui, né? Eu tô doida pra ouvir a sua conclusão. Chegou até aqui, Mas né? eu preciso, gente, é rapidinho. Daqui a pouquinho, professor Miquel Nechaf concluindo a nossa enquete. Agora 11h55 sobre o pecado da gula e a palavra do pastor Júnior Trovão de que crente glutão não vai entrar no céu. A conclusão é do professor Miquel Nechaf, né? Então é sobre isso o assunto que nós tratamos essa manhã e que muitos participaram, né, Letícia? Muita gente participou. E agora o professor Miqueias fechando. Por favor, fique à vontade, querido. Bom, então vamos lá. É evidente que a gula ou a gastrimargia, que é o termo técnico para esse pecado, é sim uma transgressão aos mandamentos do Senhor e não pode, com isso, ser esquecido como pecado, que é o que tem acontecido, né? Sim, sim. A gente fala de muitos pecados, mas a gula fica ali como uma espécie de algo que não deve ser feito, mas também não é tratado seriamente como pecado. E não é à toa que a gente não vê esse tipo de pregação nos púlpitos evangélicos. Contudo, esse pecado precisa ser entendido de maneira muito profunda, porque senão ele é entendido apenas sobre o prisma do excesso. E não é sobre excesso apenas. A razão do porquê a gula é pecado é muito mais profunda. Sim. Eu quero ler um texto que já foi falado aqui pelos nossos ouvintes, por um ouvinte mais especificamente, mas que define para nós o que faz a gula ser um comportamento pecaminoso, que se localiza em Filipenses 3,19. Paulo, ao falar do comportamento inadequado de alguns cristãos ou de alguns que conviviam ali naquela comunidade, Paulo diz o seguinte: o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o seu próprio estômago. O que faz a gula ser pecado não é exatamente o excesso. É claro que o excesso está presente, mas não é o excesso que faz a gula ser pecado. O que faz a gula ser pecado é o tipo de relação que você tem com a comida. É um tipo específico de lidar com a comida. E uma das maneiras da gente entender isso é buscando amparo na teologia sistemática em uma disciplina chamada hamartiologia, que é a doutrina do pecado. De acordo com algumas perspectivas, o pecado pode ser entendido da seguinte maneira: a nossa vida ela é composta de diversas áreas. A área financeira, a área sexual, a área nutritiva, são áreas diferentes da nossa vida, e a nossa vida é o resultado da comunhão entre essas áreas.
Quando uma área deixa de ser uma área e se torna o todo, ou seja, ela aumenta e começa a dominar todas as outras áreas, um pecado nasce. Por exemplo, a área financeira. Quando a área financeira ela começa a crescer e ela se torna a área mais importante de todas as outras áreas na vida de um indivíduo, esse indivíduo está cometendo o pecado da avareza. É quando uma área se torna mais importante do que todas as outras. É quando o indivíduo trata essa área como se fosse não digna de ser dominada, mas é ela que vai ter o poder de dominar o indivíduo. Essa mesma lógica funciona com a gula, na área nutritiva, na área da alimentação. Quando a comida ela deixa de ser alvo de domínio e ela se torna aquela que tem o poder de dominar quem a consome. Então, para a gente entender o que é o guloso, aquele que comete a gula, é quando ele enxerga a comida como sendo aquela que a domina. Ele não tem mais domínio sobre ela, e é por isso que o excesso acontece. Então o excesso é um resultado daquele que fez da comida o seu próprio Deus. Então, ao invés, por exemplo, dele orar para encontrar conforto para sua alma em momentos de angústia, ao invés de orar, ele vai comer. Ao invés de ele buscar refúgio no Senhor, ele vai lá para bater um pratão de comida. A gula está exatamente aí. É quando você, ao invés de recorrer a Deus para saciar a sua alma e suas demandas internas, você recorre à comida. E aí a gente começa a perceber que nem sempre o excesso denuncia a gula, porque tem gente que come pouco, mas come justamente com o propósito de sanar aquilo que só Deus pode sanar. Então toda vez que você se relaciona com a comida, buscando na comida aquilo que só Deus pode te proporcionar, você está cometendo gula. Pronto. Um grande pensador da tradição cristã, chamado Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos na história da igreja, elencou pelo menos 5 maneiras de você cometer a gula. Eu quero ler aqui para o meu ouvinte. Eu espero não estar incluído, mas vamos lá. Olha só como é que a gula é complexa. Não é só excesso, é muito mais do que isso. É uma relação de idolatria com a comida. Idolatria. Olha lá. A primeira forma é a praoprepere, no latim, que significa comer antes da hora. Então, não só uma quantidade, mas existe um momento específico para comer. Então, um indivíduo que não consegue se regrar e esperar o momento certo de comer, também é guloso. Ele fica comendo o tempo todo. Ele pode comer pouco, mas se ele não consegue estabelecer para si o tempo certo de comer, é gula. Segundo, laute, outra palavra grega que significa, latina, que significa gastar muito para comer. Então é um indivíduo que, por não ser regrado economicamente, ele investe todas as suas finanças em comida. Olha. Então, falta dinheiro para as outras áreas. Mas para comida não. Mas para comida não, porque ele investe tudo. Isso também é gula. Sério? Ele pode comer pouco. Mas se ele investe todo o recurso financeiro que ele tem em comida, isso também é gula, segundo Tomás de Aquino. Muito bem. Terceiro, mimes, comer demais. Aí vem o excesso. Que é aquele indivíduo que extrapola ao ponto de colocar para fora a comida e continuar comendo. Muito bem. Como foi dito por um dos nossos ouvintes. O quarto e penúltimo, ardenter, no latim, que significa comer com muita ansiedade, que é um indivíduo que, ao invés de buscar saciedade em Deus para as suas questões internas, ele acha que um bolo vai resolver. E por último, é o estudiose, que é comer com excesso de refinamento, que é aquele indivíduo que se desfaz de comidas que ele acha que é de pobre, e ele só come comida que ele considera ser de rico. Isso também é gula, segundo Tomás de Aquino. Que é um indivíduo que é um indivíduo que desfaz do alimento que tem sido provisão de Deus para a vida de muita gente. Então isso aqui é uma originalidade para quem está nos ouvindo, talvez. Eu não como salsicha, eu não como carne moída. Esse desprezo pela comida que você considera ser comida de pobre também é gula. Olha, eu não estou incluído em nenhuma dessas aí não, tá? Mas eu não sou de alimentos processados, como salsicha, etc e tal, eu não sou muito chegado não, mas não falo que é de pobre, só falo que não fica bem para minha saúde. Quando você se coloca num pedestal ao ponto de menosprezar o alimento que é provisão de Deus para a vida do pobre, isso também é uma relação doentia com a gula. Tem muita gente, pastor Dário, que não tem dinheiro para comer certos pratos, mas ele vai lá, pega o dinheiro para comer o prato porque ele quer se sentir mais elevado. É verdade. Então, o que é gula para acabar aqui de vez, né? A gula
é muito mais do que o excesso. A gula é uma relação doentia com a comida. Seja ela o comer fora da hora, seja ela o gastar muito para comer, seja ela comer muito, seja ela, inclusive, você desfazer de quem não tem dinheiro para comer o que você come. A nossa visão realmente é muito limitada, né? Muito. Do que é a gula em si. Exatamente. Meu Deus, que bom que você trouxe isso para todos nós. Mais uma vez, de forma brilhante, professor Miqueias Nechaif concluindo a nossa enquete de hoje. Valeu, Letícia. Muitas participações, né? Não tivemos tempo de colocar todo mundo no ar. Pedimos desculpa por isso. Mas, enfim, estamos aprendendo aqui todos os dias com o professor Miqueias Nechaif, com as participações também dos nossos ouvintes. E assim a gente fica por aqui, né, Dário? Eu e Miqueias, você continua no Altar 88. Já, tchau.